Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Bom, hoje eu vou estar ministrando sobre o preço da oração. Aí chega aquela hora que você fica com aquela pergunta na cabeça. Mas a oração tem preço? Na realidade, a oração, ela tem dois preços, a oração do cristão. Por quê? O primeiro, ele já foi pago por Jesus, lá na cruz. Então, a capacidade de você poder viver e estar em comunhão contínua com Deus, com um único intermediário, no caso Jesus, sem precisar de uma outra pessoa humana para você poder estar se comunicando, para depender de alguma coisa de Deus, ela foi tirada, essa capacidade ela foi dada por Jesus. Então, graças a Deus por Jesus, primeiro pela salvação, mas tem um segundo preço, vamos colocar assim. Esse preço, ele é pago com o bem mais valioso que a gente tem aqui na Terra. E não é dinheiro, não é informação, é um bem que diminui a cada segundo que passa, o tempo. No mundo natural, existem 3 moedas que o mundo se move, se baseia nelas. É o dinheiro, a informação, ou conhecimento, como você prefere chamar, e o tempo. Dessas 3, o mais valioso é o tempo, porque o tempo não volta. Não tem como você ganhar mais tempo. As pessoas mais novas, elas têm mais tempo que as pessoas mais velhas, já naturalmente. E isso vai se acabando. No momento que você nasce, você já tem um tempo contado de vida. E isso, o seu tempo é o bem mais precioso que você tem e que é o que os maiores, vamos dizer assim, os maiores empresários, as maiores empresas, elas buscam esse tempo que você tem para ganhar o lucro delas. As mídias sociais, elas trabalham em cima do seu tempo, prendendo a sua atenção. As mídias televisivas, cinemas, filmes, jogos, todos eles trabalham em cima de uma coisa: prender o tempo da pessoa ali. Quanto mais tempo, mais lucro. Que não está errado. Realmente, a forma como eles têm para trabalhar com essas mídias sociais é baseado em pura atenção. Só que o problema dessa atenção, o problema começa aí quando o tempo que você tem com Deus é afetado por conta do tempo que você passa nessas outras coisas. Aí você tem um problema. O diabo, ele tem a mesma ideia desses projetos, desses empreendedores. Ele procura te distrair o máximo possível, seja com coisas ilícitas, seja com coisas lícitas, mas todas elas normalmente são temporárias em sua própria maneira. A sua família é muito importante, o seu trabalho é muito importante, as suas coisas são muito importantes, a sua independência, no caso de pessoas que estão trabalhando na sua independência, é muito importante, e é bíblico você pensar nessas coisas. Mas existe um tempo e existe um limite que você precisa trabalhar com eles, porque senão vai acabar se tornando um problema na sua vida, a mesma coisa que é lícita, por causa da falta de tempo que você está tendo com Deus, na sua oração, na sua intimidade, com a sua comunhão diária com Deus, vai afetar a sua vida e vai prejudicar esse e outras coisas que você nem estava pensando a respeito. O objetivo dele é, basicamente, mudar o seu foco o máximo de tempo possível da palavra e da vontade de Deus. Eu gostaria de abrir em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Por favor, diz assim. Deixa eu pegar aqui já. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui nessa questão ele está falando o seguinte: buscai primeiro, ou seja, dar prioridade. Você tem que dar prioridade ao reino de Deus, à justiça dele, à vontade dele, que é não só justiça, paz e alegria no espírito, como também saber a vontade de Deus que ele tem nessa terra para você. Porque ele tem um período, ele tem um cronograma, uma agenda que ele segue, e se você está aqui antes do milênio, é porque ele tem um plano para você nesse momento agora. Porque, é claro, pessoas irão nascer durante o milênio, mas pessoas também estarão aqui antes do milênio e vão subir aos céus, passar os 7 anos com Cristo e depois voltar até para o novo milênio. Então, vou colocar de maneira um pouco mais simplificada. Eu estava conversando com meu pai alguns dias atrás,
algumas horas atrás, melhor dizendo, foi um pouco mais cedo, e a gente estava pensando o seguinte: uma pessoa em média, vamos dizer assim, que ela coloque o cinto de segurança da vida, ela se cuide, ela se trate, ela tenha um bom físico, ela coma de maneira saudável, ela se cuide do seu corpo e tudo mais. Vamos dizer que essa pessoa viva entre 80 e 100 anos, mas vamos colocar na melhor das hipóteses, 100 anos. Desses 100 anos, você vai ter um bom tempo de vida, considerável tempo de vida, mas você também depois vai ter um milênio para você tratar. Mesmo que você venha a morrer antes de Jesus voltar, ou que Jesus volte antes, você vai ter os 7 anos, depois vai ter um milênio todo para aproveitar aqui na Terra. Então você pode pensar da seguinte maneira: os 100 anos que você vai passar aqui na Terra, toda essa vida que você está tendo aqui, não passa nada mais ou menos do que uma premissa do que você vai ter lá no milênio. Então, o que acabou acontecendo? Você tem essa mentalidade, as coisas que você pensa sobre trabalho, sobre família, sobre resolver pagar conta, pagar boleto, essas coisas que, de certa forma, são bem temporárias. Se você olhar no grande plano das coisas, 100 anos é uma coisa que passa assim. Dá para dizer que seja quase insignificante, a ponto de pensar na vontade de Deus, que é eterna, e que Ele já escreveu o que Ele deseja para você desde o momento que você foi concebido. Enquanto você estava no ventre da sua mãe, Ele já estava escrevendo, Ele já tinha pronto já para você. E isso é importante saber, que mesmo adolescentes, crianças e pessoas do tipo, você não tem que esperar até os seus 18 anos para procurar saber qual é a vontade de Deus. Não, Ele já tem todo um plano para você poder alcançar. Deus não tem uma maioridade igual a lei tem. Não. Deus tem a questão da maturidade, e de acordo com a maturidade, Ele vai te revelando os planos que Ele tem, os passos que Ele quer que você siga. E uma coisa interessante é que eu vejo algumas pessoas falando: mas eu tenho 60, 70, 80 anos, Deus já não tem muita coisa para a minha vida. Tem. Não só tem, como se você nasceu, você é recém-convertido, as coisas que Ele tem para a sua vida naquele momento, o momento que você começar a obedecer à vontade de Deus, ouvir a voz de Deus, obedecer ela, ter intimidade com ela, todas as bênçãos que você perdeu lá atrás na sua vida, quando quando você não era convertido, vem tudo junto, vem tudo de uma hora para outra, porque você recupera tudo aquilo ali. Então, Deus, Ele cuida de quem o prioriza. É necessário sempre você ter um tempo durante o seu dia de oração, de intimidade com Deus, de chegar, sentar e conversar. Pai, como é que você quer que seja o dia hoje? O que eu devo fazer? Eu devo fazer as mesmas coisas que eu fiz ontem? Eu devo fazer alguma coisa diferente? Como é que eu devo ir? Eu devo ir pela rua de cima ou pela rua de baixo? Eu devo ir para o trabalho desse jeito ou daquele jeito? Com qual roupa eu devo ir? Porque, gente, é importante saber essas coisas, porque por mais que algumas pessoas falem: Deus é Deus, Ele não tem muita questão com detalhes. Ele tem questão com detalhes. Ele criou um universo gigantesco, mas ao mesmo tempo Ele criou unidades microscópicas que você nem vê. Ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus de detalhes. Então, não é uma questão de, Ele é Deus, Ele não tem muito que fazer essas coisas. Ele tem sim. Ele sabe quando você vê, alguém vai ver você na rua e vai dizer: nossa, aquela pessoa se veste tão bem, onde é que será que ela tem alguma coisa diferente? Será que ela tem alguma coisa? Não sei. Deixa eu lá falar com ela, né? Não sei. Ou então, alguma coisa no trabalho, alguém te pergunta alguma coisa no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, alguém te perguntando sobre Cristo. Qualquer coisa que você vai responder ali, se você não for guiado, você pode abrir uma porta para a salvação dessa pessoa. Isso vai contribuir para um galardão no milênio, na temporada de Cristo, como você também pode fechar essa porta e a pessoa nem ser salva. Então é muito importante você estar sempre sendo guiado 100%. É de suma importância que você tenha um relacionamento constante, diário e demorado com Deus. Muito mais do que o relacionamento que você tem com o seu cônjuge, seus filhos, seus melhores amigos e todo o restante da humanidade. Ninguém nessa terra deve ser mais importante para você do que Jesus. Ninguém, absolutamente ninguém. Se alguém tentar se colocar entre você e Jesus, você já sabe quem você deve escolher. Porque não vai ser com aquela pessoa
no máximo só vai estar com você até o dia que você morrer. Jesus vai estar com você até a eternidade. Então, não tem nem escolha, não tem comparação em relação a isso. Uma coisa interessante que eu cheguei a uma conclusão, enquanto eu estava estudando, eu estava pensando muito aqui a respeito do jejum. Jejum, uma definição que eu trouxe foi: jejum é sacrificar o tempo sagrado que você tem para alimentar o seu corpo, para investir no seu relacionamento com Deus, às custas da sua carne. Então, o jejum é uma forma de você poder se dedicar mais a Deus, ter uma prioridade mais a Deus e crucificar a sua carne de maneira ainda mais intensa do que o que você já faz todos os dias. Para você submeter a sua carne, para você submeter a sua mente, as coisas que vêm os pensamentos que vêm na sua mente, que embora podem ser lícitos ou não, mas eles te distraem do foco principal, que é justamente a vontade de Deus. Você precisa ter uma vida de jejum e você precisa ter uma vida de oração. Porque uma vez que você tem uma vida de oração, você tem mais intimidade com Deus, você vai começar a pensar mais como Ele, você vai pensar mais em estudar a palavra, você vai se alimentar melhor da palavra. Então isso vai acabar acontecendo que você vai pensar como Ele, você vai falar como Ele, você vai agir como Ele, e você vai estar cada vez mais perto do que Ele quer para a sua vida. Chegando a um ponto que a sua vontade vai ser fazer a vontade dEle, como Jesus queria, como Jesus fez e como Ele quer que nós façamos. E meu amigo, não tem comparação você seguir a vontade dEle. Vão vir problema, vai vir problema, mas uma frase que eu vi hoje que achei bem interessante foi: a felicidade não é a ausência de problemas, mas é a capacidade de lidar com eles. É você saber que você pode lidar com eles. E o que a Bíblia mais faz? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Você não precisa se preocupar, você não precisa ficar pensando no dia de amanhã. Eu tenho conta que vai vencer amanhã, eu tenho conta que vai vencer daqui a 2, 3 dias. Não, gente. Deus fez o povo de Israel em uma noite se tornar uma das nações mais pobres, uma nação de escravos, se tornar a nação mais rica da terra conhecida na época. Da noite para o dia, literalmente. Então, o que ele poderia fazer? O que ele não poderia fazer com você que é filho? O que você pode fazer com ele que é filho? A Bíblia fala sobre as aves do céu. As aves não colhem, não plantam. O único trabalho delas é suprimento em relação à sua própria família ali, a sua reprodução básica. Mas assim, Deus cuida delas, Deus supre elas. Os lírios do campo, a Bíblia fala que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles, mas eles também literalmente não saem do lugar. Então, o que ele não poderia fazer com quem é o próprio filho deles? A Bíblia fala, e uma coisa interessante que as pessoas pensam é que, mas eu tenho que usar o nome de Jesus e tudo mais. Claro que você tem que usar o nome de Jesus. Você deve usar o nome de Jesus agora. No novo milênio você não vai nem precisar. Você já vai estar autoridade plena aqui, você não vai precisar ficar falando, invocando o nome de Jesus. Não, porque você já vai estar glorificado. Se você já vai estar glorificado, você vai falar e vai acontecer. Aqui você está tendo uma pequena amostra do que vai ser lá na frente. Quando você estiver governando a terra inteira, junto com Jesus. E isso eu posso dizer alguma coisa em relação, por exemplo, às escalas. Vamos botar um exemplo de escalas, que aqui a maioria das pessoas trabalham aqui na igreja. Os ministros daqui da igreja, eles têm uma escala específica para ministrar, para dirigir o culto e tudo mais. Essa escala, ela é prioridade absoluta em relação às escalas dos outros departamentos. Então, o que acontece? Vamos dizer que meu pai é quem faz as escalas normalmente. Aí daí ele coloca a escala bonitinho e vai colocar certinho. Vamos dizer que domingo agora está a Rafaela para ministrar. A Rafaela já não pode colocar ela não pode se colocar na escala no domingo de agora. Por quê? Porque ela está na escala da administração de domingo. Ela não pode se colocar no departamento infantil, no outro departamento. Da mesma forma, a gente deve pensar em relação à vontade de Deus. Ela é prioridade absoluta na nossa vida. Não deve ser maior do que a nossa vontade de pagar um boleto, por mais lícita que seja e mais bíblica que seja, que a Bíblia fala que não é para a gente ficar devendo a ninguém. Não pode ser maior que a nossa vontade de colocar os nossos filhos em determinada escola. Não pode ser maior que a nossa vontade de sair para comer alguma coisa. Não, gente. A gente precisa ter um tempo de oração, a gente precisa ter um tempo de intimidade com Deus,
o tempo todo. Não há com o que se preocupar nessa vida, porque Ele faz questão de prover tudo o que você precisa e deseja aqui. Agora, a manifestação dessas bênçãos, ela só entrará em ação quando você decidir ter um tempo de qualidade com o Espírito e seguir a vontade de Deus. Então, é isso. É basicamente isso. O tempo que você tem, que você gasta, porque basicamente o tempo você não ganha, você só gasta ou investe. O tempo que você investe orando, conversando com o Pai, conversando com o Espírito, sendo guiado por Ele, vai valer sempre a pena. Sempre vai valer a pena. É um tempo benéfico, independente do que seja. Claro, você tem suas responsabilidades, você tem suas coisas. Mas sempre separe um tempo diário para falar com Deus. Porque esse tempo não vai voltar. Ele não volta. 8 horas que você passa assim, não vão voltar mais. 2 horas, 1 hora, 3 horas, não volta. Independente do que seja. Eu peguei uma mania, que foi incrivelmente com jogos, de ter sempre a minha vida, o meu tempo, o mais eficiente possível. Sempre puxar o melhor do meu tempo, trabalhar no melhor do meu tempo, o melhor do meu dia. Sempre para ter o melhor de tudo que eu puder fazer naquele dia. Então eu separo da seguinte forma: temos 24 horas por dia. Então são 3 tempos de 8 horas. Você precisa dormir 8 horas por dia. Então 8 horas dormir. Pronto. 8 horas de trabalho, ok. E as outras 8 horas, como é que você faz? Você fica de papoá? Você fica batendo papo? O que você vai fazer? Você vai ver série? Gente, é muito importante. É muito, muito, muito importante essa questão do tempo. Porque é literalmente tudo isso em que se baseia o nosso mundo natural. O nosso mundo natural é literalmente baseado todo em tempo. O fato de uma série estar num determinado canal ou não, um determinado serviço, determinada empresa na Netflix ou na Amazon, o que quer que seja, ou não, é definido pela quantidade de pessoas que assistem ele, pela quantidade de pessoas que perdem tempo assistindo por aquilo ali. É basicamente assim que funciona. Se não está sendo gasto tempo com aquilo ali é apagado. Então você não deve ficar gastando tempo, estou gastando tempo aqui falando, por mais mente aleatória que você estiver naquele momento, você esteja com raiva de alguma coisa, velho, não murmura não. Não gasta tempo usando tua boca para falar besteira não. A única coisa que você está fazendo é agradecendo o diabo por meros segundos que sejam. Alguns segundos que você fale aquilo ali pode acabar com um mês de confissão que você teve. Uma semana que você teve, alguns segundos simples. Não adianta você tentar falar, você vir aqui, orar e tudo mais, falar sobre as autoridades aqui e tudo mais, mas chegar em casa e ter aqueles 30 minutinhos de falar coisa do governo atual. Não dá. Você está basicamente não só desenterrando a semente de fé que você plantou, como você está plantando incredulidade e aumentando ainda mais o que o diabo quer que ele faça, que é divulgar o que ele está fazendo mesmo. É isso que ele quer. É só isso que ele deseja. Por isso que lá em casa a gente até brinca em relação a isso. A gente evita falar do que está acontecendo naquele momento e só fala o que a gente quer que aconteça. Tá tendo problema, o projeto de lei foi aprovado aí que vai ter os negócios. Não, mas ele não vai ficar muito tempo não. Ele vai acabar sendo abolido, ele não vai conseguir ser colocado em público não. Ele vai ser, tal ministro está querendo fazer tal coisa. Mas ele não vai conseguir não. Muito improvável, ele não vai conseguir não, porque as coisas não vão ser assim. Não vai ser desse jeito mais não, eu tenho fé e vai acontecer desse jeito. Não vai dar certo, não, e normalmente naturalmente não dá. A gente nem fala mais sobre o assunto. Fala só uma vez, muitas vezes. Não precisa nem de muita confissão. Só declara e acabou. Bom, acredito que seja isso. Devemos sim ter essa questão de pagar esse preço da oração. A gente tem que ter esse tempo a mais, sempre uma prioridade absoluta. Sempre, idealmente, no momento que acorda, um devocional, alguma coisa assim. Mas sempre um tempo a mais para você desenvolver uma intimidade cada vez maior com o Espírito. E acredito que é isso. Amém.